Bom, meus irmãos, estamos aqui, conforme anunciamos, eu representando o canal do Ferrão e o Saulo Maia representando o programa Nas Barbas do Tubarão, com um bate-papo com o ex-presidente do Ferroviário, Newton Filho, que inclusive nos pediu um direito de resposta aqui, e nós estamos para poder também fazer uma entrevista para que ele possa mostrar para o torcedor qual é o seu sentimento nesse momento aqui. Primeiramente, direito de resposta. Newton, o que foi que você ouviu no canal do Ferrão que você gostaria de esclarecer? Oi, Vladimir, Saulo, primeiro um prazer estar aqui com vocês, nos microfones aqui do canal do Ferrão, depois de algum tempo, e com a participação do Nas Barbas do Tubarão. Mas o direito de resposta que eu falei, eu prezo sempre pela verdade, né, dos fatos, e aí aqui não é crítica, mas às vezes pode se passar essa percepção, não é crítica ao comentário do Bruno, né, que estava participando com você na live. Não, peraí, vamos esclarecer. Ele está falando da live das segundas, onde o nosso companheiro Bruno Viana falou algo que ele acha que não é totalmente verdade. Exatamente. Então, assim, como eu disse, não é crítica ao Bruno, talvez ele tenha essa percepção, um direito dele, mas eu gostaria de esclarecer. Um dos pontos ele questiona ele fala com relação ao time de eu ter participado de alguns programas recentemente e tal, por que só agora, depois de eliminado e tal. Mas só assim, deixar claro, né, esclarecer isso aí, que não partiu de mim. Não fui eu que fiz essa agenda. Né? Como é que surgiu essa agenda? Eu recebi um convite do Arenga Cast, do podcast, através da produtora, da Germana, apresentadora. Eu recebi um convite que eu nem estava esperando. E aí ela me fez esse convite, eu participei do programa, e aí depois desse programa foi bastante veiculado, deu audiência, e aí o pessoal do Povo me chamou, até por toda a história que, né, até porque tinha saído uma matéria também que envolvia meu nome, então o Povo me chamou, participei lá com o Graziani, aí depois da participação do Povo houve o convite também da Jovem Pan com o Caio César, depois eu estou no trânsito, dirigindo, o Ibernon me liga para participar da Expresso FM com o Gomes Farias. Então foram coisas que foram acontecendo. Não vieram de você. E não veio de mim, não fui eu que marquei a agenda, né? Estou aqui falando claramente, não fui eu que marquei a agenda, não fui eu que escolhi o tempo, vou fazer depois de eliminado, eu vou fazer. Não, foi uma agenda totalmente diferente. Inclusive, quando eu fui convidado para o Arenga Cast, era para falar da minha vida profissional como um todo, só que a identificação com o ferroviário e tudo que o ferroviário vem vivendo nos últimos dias, o assunto acaba dominando, o assunto ferroviário acaba dominando. E quando foi o Povo e Jovem Pan, não. Aí realmente fui convidado para assunto ferroviário. Então, o primeiro ponto a esclarecer era esse. O segundo ponto que ele falou, que é o que mais me toca, é ele dizer que o Adesso é minha cria, né? E aí talvez, para o torcedor médio, digamos assim, possa até parecer, e por isso que eu estou dizendo que ele pode ter tido essa percepção, porque o Adesso foi meu diretor financeiro, era a alma da minha gestão, era o coração da minha gestão, digamos assim. Mas não, o Adesso jamais é cria minha. Por quê? O Adesso já está lá há 20 anos, junto com mais 2, 3 ou 4 lá, uma turminha de 5, 6, que já estão lá há 20 anos, e eu não sou dessa turma, eu não estou lá há 20 anos. Eu cheguei em 2015, saí em 2022. Então, quando eu cheguei, o Adesso já estava lá, e aí, claro, ele compôs minha diretoria, e eu nunca apoiei o Adesso para presidente, para dizer que é cria minha. Não, então eu não escolhi o Adesso, ele já estava lá, fui apunhalado pelas costas, mas aí é outra história, e ele jamais seria cria minha, até porque eu lembro bem de um momento em que ele até pediu o meu apoio. Nilton, se você quiser eu vou para a presidência com seu apoio e tal. Eu disse, não. Aí eu falei para ele, não está esse barulho para que eu saia, eu vou sair em definitivo da vida do clube. Eu vou sair em definitivo da vida do clube. Então, assim, em momento algum apoiei a Adesso, né?
Me decepcionei muito, porque era uma pessoa da minha confiança, com quem eu confidenciava. Fui apunhalado pelas costas. Esse punhal ainda arde nas costas. Então, assim, a Décio de maneira nenhuma é minha cria. Vamos aproveitar aqui. O que foi que levou o Newton Filho a fazer com que a Décio Maia compusesse o seu quadro ali de diretores como diretor financeiro? O Adécio já tinha sido diretor de patrimônio, tinha participado ali em alguns momentos da FAC, então era um nome que já transitava internamente dentro da pasta. A ideia inicial era que ele fosse um diretor administrativo. E o convite, só que no ferroviário, o financeiro faz os dois, né? Às vezes a gente divide por uma questão prática, mas estatutariamente é a mesma coisa. Então, o convite, na verdade, inicial era para o Vitor, que já tinha sido diretor financeiro antes, o Vitor Monteiro. O convite era para ele. Esse é um cara firme, é um cara sensato, um cara que guarda as suas convicções de forma muito firme, não ao sabor do vento. E o convite era para ele, mas o Vitor, no momento, por uma questão profissional, não estava conseguindo, não poderia. E aí foi onde, dentro das pessoas disponíveis lá, o Adécio veio para ser o diretor financeiro. O ferroviário, eu posso dizer que durante a minha gestão, o ferroviário tinha representatividade, as pessoas sabiam quem era o presidente, tinha comando, né? E tinha representatividade, tanto que durante as 4 séries Cs que nós participamos, eu fui eleito em todas as vezes representante de todos os 20 clubes junto à CBF. Isso é representatividade. Ok. Bom, só recapitulando aqui, que o Bruno Viana é nosso convidado nas lives das segundas, e tem toda a liberdade de expor o seu pensamento, logicamente, toda a responsabilidade do canal do Ferrão, e a gente está aqui exatamente para esse bate-papo, para esclarecer. Esclarecido, então, Saulo Maia, o que você tem a perguntar ao Newton Filho? Quero aproveitar que você citou o nome do Vitor, né? É Vitor Borges Monteiro, né? Que é o presidente do Conselho Fiscal atual. Isso. Conselho Fiscal composto pelo Vitor, pelo Rui Neto e também pelo Carlos André, né? E aí eu pergunto para você, como você acabou de tecer loas ao nome do Vitor, né? Você então não contesta o parecer do Vitor, que aprovou as contas da gestão em 2024, mostrou um acúmulo de déficit de R$ 2.993.000, onde 80% desse valor são de dívidas trabalhistas, né, e dívidas tributárias. E aí o susto que eu tomei, porque eu estive presente na Assembleia, eu não sou conselheiro, não sou sócio torcedor, eu fui como imprensa, né? O Lenine foi como sócio torcedor também, né? E eu pedi para o Abdon para poder fazer parte, mas eu não tive voz, não perguntei nada, fiquei lá só com o meu caderninho tomando as anotações. Então eu gravei bem esses números. E o que me assustou, Nilton, é porque tem coisas ainda de 2019, ainda de 2020, que foram judicializadas, né? Saiu lá o nome do Genivaldo, inclusive, do laboratório que fez os testes da pandemia. Eu queria que você nos esclarecesse, né? Não em cima do parecer do Vitor Borges, não é isso. Mas se me esclarecesse como é que vieram a aparecer depois essas pendências, né? Teve outros nomes, inclusive hoje o Ferroviário tem em execução algo em torno de 80 atletas, que foi mostrado lá, aquela planilha, o Lenine também viu. Você tem como explicar isso? Por que isso acontece no futebol? É coisas que parece que elas vão remoendo, elas vão aparecendo. Na época não apareceu porque o atleta não quis e agora ele resolveu dar entrada. Como é que funciona isso no mundo do futebol? E do laboratório, então, eu fiquei mais assustado, porque eu não espero porque ele demorou tanto tempo para executar essa dívida. Claro, isso é tranquilo de responder. Primeiro de tudo, o seguinte, vamos aqui recordar através do tempo. Eu renunciei no dia 1º de julho de 2022. 1º de julho de 2022. Então, no dia 1º de julho de 2022, está lá gravado, está lá no YouTube do Ferroviário, no canal do Ferroviário. E no canal do Ferrão também. No canal do Ferrão também, está lá gravado. Tem lá... Eu na renúncia, eu renunciando junto com o Thiago Alves, e no dia eu falei muita coisa, porque às vezes as pessoas não percebem.
Se alguém tiver tempo, é um programa legal, para depois quiser voltar a assistir lá, assistir de novo como é que foi a renúncia e o que eu falei, né? Para ver hoje o que está acontecendo. Então, assim, mas no dia eu apresentei todas as certidões. Trabalhista zerada, trabalhista, FGTS, INSS, com a União, todas as tributárias, apresentei todas as certidões. Então, até aquele dia ali, estava tudo ok. Só que a partir dali, eu saí e aqueles jogadores que concluíram o restante do campeonato, que tinham meses para frente, infelizmente, a partir dali, começou os atrasos no setor de futebol, com os funcionários, coisa que não existia. Não existia atraso. Agora, tinha causas trabalhistas no meu período? É claro que tinha. Quando eu recebi o clube, eu recebi também com dívidas de outras, com dívidas de outras gestões. E entrar na justiça, sempre vai alguém entrar. Alguém que entenda que seu direito foi negado de alguma forma, e aí se discute judicialmente. Eu sempre se discutir, por exemplo, vou citar aqui um dos casos, né? Felipe Marcena, eu vou falar o nome. Saiu de lá, fez a cirurgia, a gente deu o tempo dele de recuperação, não sei o quê, e saiu me agradecendo, me dando tapa nas costas, me agradecendo que estava deixando as portas abertas. Uma semana depois entra na justiça. Então, assim, aí você discute. O cara tem razão ou não. O fato de entrar na justiça, não. Agora, quem entrou na justiça naquele período lá, se tinha alguma coisa para pagar, nós estávamos pagando. Como, por exemplo, eu não vou citar o nome, mas tinha um ex-treinador que saiu e a gente tinha feito o acordo, nós pagamos a primeira parcela do acordo, estava faltando a segunda parcela do acordo, né? Que a segunda parcela era 10 mil, e esse treinador tentou de todas as formas receber esses 10 mil e não recebeu. Aí foi mais uma causa trabalhista. Agora, e aí uma outra que você citou aqui, então vou citar também, que foi do Genivaldo. O Genivaldo tinha 8 mil a receber do clube, que eram 2 meses de salário. Tinha 8 mil a receber do clube. Tentou de todas as formas, ligou para o presidente não atendia, bloqueou ele. Ligar para o financeiro não atendia. Esse rapaz tentou de todas as formas receber esses 8 mil do Ferroviário, não recebeu, colocou na justiça, os 8 virou 80. Então são essas situações. Então assim, o 8 virou 80 e não foi só ele. Teve o Ranieri recentemente, treinador, que o clube devia 12 e 12 virou 90. Então assim, foram... Agora, o que eu disse, no meu período tinha causas de trabalho? Tinha, porque sempre tem. Tinha um ou outro entrando, que a gente pagava, negociava, discutia judicialmente, pagava, normal. Agora, o que aconteceu depois de 1º de julho de 2022 é que foi escandaloso. Aí começou os jogadores a entrar, não foi mais um caso ou outro, entrou o time todo mundo entrando na justiça. Aí veio 2023, 2023 é porque assim, quando a bola entra, mascara muita coisa. Então 2023 com a bola entrando e tudo lindo, tudo muito maravilhoso, mas tinha atraso de salário, tinha esses problemas que as pessoas falam hoje e que às vezes ninguém acredita, mas tinha atraso de salário. A premiação de 2023, que o presidente disse, não, a palavra é honra, é acordo, e acordo a gente não pode deixar de faltar, ainda não foi pago. Soube que a dívida só com o Ciel aproxima-se de 400 mil reais, só com o Ciel. Então, assim, aí não pagaram ninguém em 2022, restante de 22, não pagaram ninguém a premiação, em 2023, fora algumas dívidas com alguns jogadores, não pagaram alguns funcionários em 23 e 24 do mesmo jeito. Então, a dívida foi escalonando a chegar a absurdos. 83%, a dívida do Ferroviário quase que duplicou. Não tem outro nome para isso a não ser gestão temerária. O caso do laboratório que você citou, chega a ser desonesto de quem está apresentando. Nem sei quem apresentou, não acompanhei, não sei quem apresentou, mas só ouvi falar. Chega a ser desonesto quando, diante de 100 causas trabalhistas, o cara vai dar exemplo de uma de 2021, que na verdade essa do laboratório não é nem 22, é 21.
Quando o cara vai dar exemplo de uma de 21. E o que era esse laboratório? Eu participo de um grupo do Ferroviário, até mandei alguns prints lá, da minha conversa com o laboratório na época. O que era? Esse laboratório era Brasil Tox. Ele apareceu patrocinando alguns clubes. E aí patrocinou Santa Cruz, patrocinou vários clubes aqui do Nordeste e quis patrocinar o Ferroviário. Aí queria patrocinar o Ferroviário, em contrapartida a gente iria dar exclusividade para eles para fazer os exames de Covid. Ok. Negociei valores e tal, eu mandei os prints até nesse grupo ferroviário que eu participo, e mandei os prints da conversa que eu tive com a dona do laboratório. A gente acertando, olha, vai ser 6 parcelas de 6 mil, 6 de 5, a gente estava nessa discussão, eu mandei os prints, e o último print que eu mandei, inclusive, era dizendo o seguinte, olha, ela estava cobrando uma rodada de exames do Covid, e eu falei para ela, olha, nós estamos a receber ainda da CBF, mas vocês também ainda não pagaram o patrocínio. Aí eu falei assim, eu vou descontar o patrocínio do que eu tenho a pagar a vocês. E eu descontei. Do que a gente tinha a pagar a ela, eu descontei o que era para ser de patrocínio, que ela não honrou. Né? Então eu tive uma discussão com ela nesse sentido, e aí é o direito dela de colocar na justiça, mas é algo que podia ser contestado judicialmente. Olha, existia um patrocínio, você tinha que pagar o patrocínio, você não pagou, tá aqui mas deu print lá, inclusive se ainda couber os advogados do Ferroviário utilizar, tá lá, os prints da conversa sobre patrocínio. Agora, é desonesto, né? É uma imagem que tentam macular. Então você está querendo dizer, pelo menos que eu estou entendendo, o Ferroviário não quer se defender, está deixando realmente ela executar com a palavra dela, não está questionando isso? Eu não conheço o processo. Eu não sei se estão se defendendo. Mas eu gentilmente, lá atrás, um dos membros aí da gestão me ligou querendo entender. E eu expliquei. Olha, era do patrocínio, o patrocínio foi pago, eu expliquei. O que ele fez com essa informação? Ele tem acesso ao contrato, né, com o laboratório. A atual gestão tem acesso a esse contrato com o laboratório da época. Eu de fato eu não sei. Eu não tenho mais esse contrato. Não sei se ficou no clube. Quando eu saí, muita coisa ficou lá no clube. Então, não sei. O que eu tenho é ainda os prints tirei prints porque eu tenho ainda a conversa no WhatsApp, toda a conversa que eu tive com a mina do laboratório. Mas o laboratório é um pingo d'água diante do... Agora, uma coisa depois que eu saí, a verdade não tiveram capacidade de pagamento, mesmo o Ferroviário com receitas recorde. Vamos lembrar que o Ferroviário, em 2023, arrecadou 11 milhões. 11. Então, 11 milhões, eu nunca vi esse dinheiro na minha vida, como gestão do Ferroviário. Nunca vi esse dinheiro na minha vida lá na gestão, até porque eu peguei uma época de pandemia. E mesmo numa época de pandemia, com baixos recursos, o Ferroviário foi honrado. Esses 11 milhões são premiações e patrocínios, tudo. Cotas, patrocínio, tudo aí. Então, assim, 11 milhões. Só que o que foi que o Ferroviário, a verdade tem que ser dita. Por que eu falo em gestão temerária? O que foi feito em 2023? Foi feito. O Ferroviário achou que estava rico, a folha de funcionários triplicou, ficou com a folha administrativa de clube gigante, ficou com a folha administrativa que vários clubes rodam com esse valor total. Então, assim, era assessor para tudo. Cada departamento tinha... E as viagens que eram realizadas, era trenzinho da alegria, era comissão, mas não sei quantos, sei quantos convidados do clube, não sei o quê. Faltou austeridade, coisa que na minha época a gente fazia, tinha austeridade. Viajava 30 ou 33 pessoas e zerou. Vai viajar mais alguém, é por fora, pague o seu. Mas não tinha, mas virou assim, folha administrativa triplicou, o Ferroviário achou que estava rico. Os caras assim achou, entrou muito dinheiro, acharam que... Aí quer dizer, com muito dinheiro em 2023, com muito dinheiro em 2024, os caras quebraram o clube. Tá aí na prestação de conta. Não, eu tenho até os aproveitar o seu mote, o de 23 eu não vi, não acompanhei, claro, né? Mas o de 24, o que foi mostrado é que o ativo circulante, né, foi de 7,9 milhões. Né? Na conta lá o Vitor mostrou, né, que o que havia era duplicidade de valores.
Por isso que em alguns momentos apareceu 15 milhões. 15 seria o que circulou entre contas, né? Isso, mas o valor real mesmo que o Ferroviário recebeu em 24 foi 7,9 milhões. Mas ele falou aqui de 23, né? A gente viu de 24, que 23 a gente eu não estava nessa reunião, então eu não posso falar. Mas essa que foi bem fresquinha, ainda está na minha memória, então ele mostrou 7,9 milhões, né? E mostrou exatamente esse déficit acumulado. Aí você que foi presidente de clube, né? Você pode até me ajudar a esclarecer uma coisa. Esses valores que são premiação para os atletas, né, por conquistas, né, que a gente chama o popular bicho, né? Esse valor ele também entra nesse balanço porque ele não é um valor rastreável, não tem como comprovar. Esse valor entra também no balanço ou não? Então a Décio deu a palavra dele, mas o clube não documentou no balanço, é isso que acontece com relação a essa questão de bicho, premiação? Deveria ter documentado. A minha época, os bichos não entraram no balanço porque foram doações do Arthur Boim. Arthur Boim pagava os bichos, e como forma de doação. Então esses bichos não apareciam lá no balanço. Mas vamos lá. Primeiro que Mas é um valor rastreável, a gente sabe de onde veio do Boim, né, que era o investidor da época. Todo valor é rastreável, é para ser, todo. E tem que ter um documento. E tem que ter um documento. Boim, Exato. Como aconteceu, por exemplo, só para te ajudar, aconteceu isso lá na reunião, tem um documento da Meix, né, o valor que ela colocou no Ferroviário para Fares Lopes, que foi R$254 mil. No final do ano. Né? Eu achei muito pouco, mas enfim, está documentado. Aí beleza. Só que desse valor aí, 254 mil, parte desse valor, 123, né, uma coisa assim, ele é não rastreável. Aí eu te pergunto, é exatamente essa história da premiação? Primeiro, vamos lá. Primeiro, quando você falou do Vitor, o Vitor é um cara que eu gosto pra caramba, tenho um maior respeito por ele, um cara muito sério, muito sério. Então, assim, só que o Vitor é um cara institucional. Até hoje, na história do Ferroviário, a gente tem um histórico de que de que a gente tende a acreditar que o gestor foi honesto, de que não teve. Então o Vitor manteve essa linha. E aqui não estou aqui para dizer que ele está errado. Mas até a página 2, porque ele cobrou mas é isso que eu ia dizer. Ele cobrou os documentos e foram apresentados na Assembleia. Mas é isso que eu ia dizer. Se você olhar o parecer dele, que eu não vi, mas me falaram do parecer, tem várias ressalvas. E pela primeira vez na história do Ferroviário, essa gestão conseguiu recordes inacreditáveis, maiores goleadas de todos os tempos, em Campeonato Brasileiro, conseguiu recordes, né? E um deles foi isso, pela primeira vez na história, a prestação de contas não foi aprovada por unanimidade. Eu soube que teve 8 votos contrários. Né? Então, pela primeira vez na história, não foi... Foi 17-8. Então, teve 8 votos contrários. E a gestão fez uma tropa de choque lá para poder aprovar. Muita gente foi lá que nem iria para a reunião, mas foi lá para poder votar, para poder aprovar. A verdade é essa. Eu já acho o inverso. Não que eles não tenham convidado as pessoas, eu acho um descaso total dos conselheiros, dos sócios torcedores, porque no universo de todos que têm direito a voto, somente 25 estavam lá. Eu acho um descaso total. Mas o descaso dessa gestão, e falo do Conselho da Diretoria Executiva, é enorme. Mas para concluir essa questão da prestação de conta, como é que a gente pode dizer que a prestação de conta dessa é séria, se o cara é diretor financeiro, ao mesmo tempo a empresa dele é que faz a contabilidade, então ele paga e recebe e ele fiscaliza. Ele é o auditor dele. Ele é o auditor dele mesmo. Então, assim, como é que um negócio desse pode ser sério? Entendeu? E olhe, e ainda teve a questão da circulação de recursos em conta de terceiros, pessoa física, que foi na conta dele. Coisa que não pode. Ele foi justificado lá dizendo
que a conta do Ferroviário estaria bloqueada, né? Não tem justificativa. Isso deu demissão do Fortaleza. Não tem justificativa. Se no Ferroviário quer passar pano, achar que tudo é normal, ok. Mas não tem justificativa. Eu peguei uma época... O dinheiro da instituição passando nas mãos... da pessoa física, que é isso, é loucura. Eu tive uma época em que eu assumi o Ferroviário, uma época... Porque assim, eu mesmo em 2015, quando eu era diretor de marketing, e depois assumi vice-presidência, em 2016 estive rapidamente na presidência. Então eu sempre fui um cara de estar no comando, digamos assim. Então, naquela época a gente tinha contas bloqueadas. A gente já assumiu o clube com contas bloqueadas. Então, onde é que o dinheiro do clube circulava? Na conta da Associação dos Amigos do Ferroviário, na FAC, era uma associação ligada ao Ferroviário, que estava emprestando a sua conta para o clube. Que depois, rapidamente, quando a gente conseguiu regularizar todas as causas trabalhistas, quando a gente foi regularizando tudo, resgatando a credibilidade do clube, que foi justamente quando o Vitor chegou, a meu convite para a diretoria financeira, nós rapidamente começamos a colocar tudo na conta do clube, todas as movimentações passaram a ser na conta do clube, eu abri uma nova conta do clube também, no Bradesco, o clube, e abri uma nova no Banco do Brasil, para resgatar inclusive dinheiros antigos que estavam lá bloqueados. Então o Ferroviário, quando eu saí, ele tinha 3 contas ativas e funcionando. Caixa Econômica, Bradesco e Banco do Brasil. Eram 3 contas ativas e funcionando, né? Aí depois bloqueada, passando na conta de terceiros, não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, agora como o Vladimir disse, é um descaso, as pessoas não vão, as pessoas não questionam. E aí assim, é sempre aquela história, inclusive gravando aqui, aí começa, mas é porque quer não sei o quê, porque, sabe assim, porque quer conturbar, porque não sei o quê, porque quer voltar, porque não sei o quê. As pessoas querem agredir o mensageiro e não prestam atenção na mensagem. Minha gente, vamos olhar a mensagem e vamos olhar, vamos fazer comparações. É ruim falar da minha gestão, mas assim, o ano de 2023, embora eles tenham feito tudo errado, mas tem dado certo no campo e tem entrado muito recurso, foi a melhor coisa que aconteceu para o Ferroviário e para mim, de forma pessoal. Por que para mim de forma pessoal? Porque se 2023 tem dado errado por qualquer situação, até hoje estavam dizendo que foi por conta da minha gestão. Até hoje. Então 2023 zerou tudo e já, gente, tá aqui, mostra que é capaz. Não foram capazes. E a minha gestão, assim, eu defendo, tem muita gente só fala em 2022, só que assim, eu não nasci e nem morri no mesmo ano, em 2022, né? Eu estou no Ferroviário desde 2015, então vamos lembrar quem era o Ferroviário, como era em 2015, e vamos lembrar de como foi que eu deixei na minha saída, né? E eu quero aproveitar esse gancho agora. Newton Filho, você acabou de falar aí, né, sobre as especulações. Aí agora, olhando nos seus olhos, eu quero perguntar o que corre a boca miúda nas redes sociais. São 2 perguntas. A primeira delas, o Newton Filho quer retornar ao Ferroviário, mesmo sabendo da bagunça institucionalizada, sabendo da SAF, né, que está em vias de ser implantada, tem vontade de voltar à presidência do Ferroviário? E a segunda pergunta, completando essa, não sendo agora pessoas que estão colocando chapa para entrarem na disputa, tem o apoio do Newton Filho? É assim que funciona? Vamos lá, primeiro falar de mim, né? Falar de mim. Eu quando saí do Ferroviário, eu disse o seguinte: estou saindo porque existe uma pressão, uma conjuntura de que não querem mais a minha permanência, então eu estou saindo por isso. E, inclusive, quando eu saí, aí, abandonou o clube, mas como abandonou? Eu tinha conselho pedindo a minha saída, tinha torcedores fazendo protesto todo dia, né? Então eu saí nesse contexto. E eu disse o seguinte também: olha, eu saio porque a torcida do Ferroviário não está mais querendo, e se um dia, e me coloco aqui à disposição sempre para ajudar o clube, como torcedor, como pessoa que ama o clube. E se um dia tiver nos planos de Deus e a torcida também quiser a minha volta, eu posso voltar sem problema nenhum. Seria agora esse momento? O meu nome é elegível, né? Eu posso voltar e ser votado. Seria agora esse momento?
Não sei, é como eu disse. Eu disse, olha, eu saí um dia pela torcida, eu não esperava renunciar, eu não calculei, como algumas pessoas dizem, que eu calculei, inclusive, assim, porque criam-se ideias fantasiosas. Teoria das conspirações. A teoria da conspiração, de que, inclusive, eu calculei o dia da minha renúncia, que foi dia 1º de julho, porque eu não queria pagar a conta, a folha do dia 10. É uma loucura. Assim, eu renunciei num dia que, assim, além dessa pressão toda, foi um dia que, a minha esposa está até aqui na sala, mas ela sabe, no dia ela me mandou um áudio, olha, chorando, pelo amor de Deus, para com tudo isso, todo dia é confusão, larga disso, vem cuidar da tua casa, das nossas coisas, não sei o que, larga isso. Então, assim, foi nesse contexto que eu renunciei. E disse que um dia, se a torcida quiser voltar, mas até algumas semanas atrás, o nome Ferroviário lá em casa era impronunciável. Até algumas semanas atrás, o nome Ferroviário lá em casa era impronunciável. Mas, graças a Deus, o tempo sara algumas feridas, atenua algumas mágoas, e eu já voltei a ir ao estádio algumas vezes, já levei minhas filhas. As minhas filhas mesmo tiveram, coisa que eu fiquei muito feliz, é que as minhas filhas mesmo tiveram a atitude de, pai, posso colocar a camisa do Ferroviário? Né? Depois de muito tempo, eu falei, pode, vamos. E elas colocaram, o Saulo disse que encontrou a gente lá. Sim, eu vi. A segunda pergunta, né? Sim, aí eu vou, desculpa, porque, né? Então, seu nome nunca saiu, ele falou. Nunca saiu. Agora, o que eu sou elegível, inclusive, né? Agora, e se tiver uma conjuntura de pessoas querendo que eu volte a ajudar o clube, eu não vou me furtar, não vou me negar a ajudar. Mas seria nesse pleito já? Não sei. Não sei, eu digo não sei porque... Não foi convidado. Não, até fui. Teve alguns conselheiros que me procuraram e disse, olha, Nilton, eu não vejo um outro nome capaz de ter essa liderança, de captar recursos, de ter essa liderança para assumir o clube. Alguns conselheiros me procuraram, né? Então, assim, houve essa conversa. Alguns conselheiros me procuraram, não fui eu que... né? Inclusive conselheiros que querem pedir a destituição imediata do Abdon e do Adesso. Então, assim, houve uma escuta. Agora, o que a gente tem que dizer, claro, para a torcida do Ferroviário é o seguinte, que a torcida às vezes... E aí, assim, falando, né? Eu vi uma candidatura do Joel, conheço o Joel, assim, de vista, acho que já o cumprimentei já uma vez, inclusive, a gente falando de banco, eu lembro bem que eu encontrei ele na Caixa Econômica. Uma vez eu cumprimentei, conheço assim, mas não conheço, não é meu amigo, assim, nunca trocamos mais do que 2 ou 3 palavras. Eu conheço assim como as pessoas conhecem. Eu só acho assim, eu acho ele uma pessoa cheia de boa vontade, está lá genuinamente e legitimamente buscando concorrer à presidência. Mas eu acho assim, sabe, a torcida não acordou, e eu acho que o Joel também acabou indo nessa linha, de que o clube foi vendido. O clube foi vendido. Então você vai assumir hoje uma SAF não, você vai assumir uma SAF, não, vai assumir, na verdade, o associativo, 10% lá do associativo, e quem assumir não vai poder falar nada no futebol, se der certo ou der errado. O novo presidente, não vai poder falar nada, vai tentar fazer algumas coisas lá no patrimônio, não vai ter recurso da forma que foi feito, que a gente escuta falar, porque tudo foi segredo, né? Tudo era confidenciável. O recurso é muito pouco, né? Porque você tem 25% da loja do Ferroviário, eu não sei qual é o ativo da loja, né? Você tem direito a 10% dos patrocinadores e 5% do sócio-torcedor. E é o dia das escolinhas, então não vai ser também grande dinheiro, né? O dia da escolinha é para rodar o clube ali e tal. O fato é que está tudo no Ferroviário. Assim, primeiro, vamos lá. Se alguém já diz, vai ter pouco recurso e vai estar engessado, vai ter muitos poderes. Só que eu defendo que essa turma que está aí, isso eu falo claramente, não tem a mínima condição nem de estar lá para fiscalizar essa SAF. Não tem, porque da forma que venderam o clube,
eu tô dizendo isso hoje, sabe? E as pessoas ficam... Mesmo tendo cadeira no Conselho Fiscal e no Conselho Administrativo. Eu estou dizendo isso hoje e as pessoas ficam, sabe? Mas isso tem peso, isso no futuro ainda vai ser um dos maiores escândalos do futebol cearense. O que foi feito no Ferroviário. A forma como foi vendida? A forma como foi vendida. Gente, pelo amor de Deus, eu conversando com um amigo, não vou citar não, mas eu conversando com um amigo, uma autoridade policial, e o cara é muito meu amigo e tal, e eu contando assim, e ele, rapaz, que história é essa do Ferroviário e tal. Eu disse, não, agora uma SAF foi vendida assim, assim, assado. Ele se espantou na hora e disse assim, não, isso é golpe. Aí eu disse assim, rapaz, aí eu não sei, não, isso é golpe. E quem, aí o cara fica até assim já, né? Pô, e quem concordou com um negócio desse só pode estar participando de alguma forma, porque, gente, pelo amor de Deus. A policial é muito diferente da nossa. Da nossa, né? E quando ele me disse isso, mas é muito claro, vamos lá, Saulo, você tem seu veículo, tá? Aí vamos dizer que você coloque a venda seu veículo. Você venderia fiado, o cara pagar com o apurado dele rodando no seu carro como Uber, o cara pagar com o apurado, e para um cara que, uma empresa que tem um capital social de R$1.000, que abriu há 6 meses atrás, você venderia? Claro que não. Você nem prestaria, nem arrendaria, nem alugaria. Nem atenderia. Você vai alugar o carro hoje, o cara quer uma referência maior. Então, então assim, ninguém é contra a SAF, Ferroviário. Eu acho que é um caminho, já disse isso 1000 vezes. Eu acho que é um caminho. Agora, a forma que foi vendida, e assim, também nada contra a Makes. A culpa é de quem vendeu dessa forma. Agora, a Makes está no seu direito. Se eu lhe faço uma proposta, vamos supor, do carro de novo, se eu lhe faço uma proposta e você aceita, a culpa não é minha que comprei, não, foi você que aceitou as condições que eu coloquei. Mas na mesma linha, essa questão aí, quando houve, né, todo aquele movimento que todo mundo estava dizendo, essa venda está casada, já tem uma rúbrica, né? Não era possível ter outros proponentes? Não poderia, por exemplo, o Boim concorrer, o próprio Neto Tecidos, pessoas que têm dinheiro dentro do Ferroviário, que já financiaram o Ferroviário e que ainda financiam, né? Por que essas pessoas então não tiveram a ideia também de, opa, nós queremos chegar junto, ter uma proposta? Mas fica a pergunta, por que foi feita de uma maneira que todos os documentos eram confidenciais? O Abdon disse que era confidencial, eu mandei uma mensagem para ele, está aqui até hoje no WhatsApp, eu disse, se é confidencial e se só pode ver pessoalmente, eu gostaria de marcar um horário. Nunca me respondeu, até hoje. Então assim, ninguém viu os documentos, contrataram a Tricorp deu um parecer negativo. Sim. Aí o presidente vem e diz assim, não, mas a gente contratou a Tricorp para assessorar, eles não era para dar parecer. Gente, que é isso? Isso é loucura. O cara ter dito um negócio desse, as pessoas acharem normal. Aí, tudo de forma apressada, as assembleias marcaram, desobedecendo o estatuto, com menos de 10 dias úteis, mudaram o estatuto, fraudaram o estatuto, né? E fizeram as reuniões dia 26, dia 30. Se não fosse o Pedro Bruno, sim, o vice-presidente, se não fosse o Pedro Bruno e as suas ações de denunciar boa parte do que está ocorrendo, gente, é muito sintomático. Pedro Bruno é vice-presidente. O vice-presidente está denunciando algumas coisas e ninguém dá ouvidos. Se não fosse o Pedro Bruno, não era dia 27 de fevereiro, não. Dia 3 de janeiro o clube estava vendido. Sim. Se não fosse o Pedro Bruno, que pressa é essa? Que não pode se discutir, que não pode se dar oportunidade de se calcular o valuation do clube, o valor do clube, e se dar oportunidade para outros investidores chegar. Que pressa é essa de vender o clube dessa maneira? Fica a pergunta assim, e por que os documentos ninguém pode ver? São confidenciais, mas nem presencialmente. Aí, poxa, aprovam a venda do clube com apresentação de slides, ninguém vê nada, apresenta 10 slides e aprova. Gente, que é isso? Então, assim, e o torcedor, assim, legitimamente, o torcedor que houve um estelionato emocional, o torcedor que votou favorável, achou que não, agora nós vamos ser SAF, vai cair o céu aqui na terra, e esse pessoal que está aí vai sair todo mundo. Aí foi que o torcedor recebeu? Nada. O pessoal continua lá, o céu na terra não veio,
continuaram os atrasos a ponto de ter energia cortada, coisa que a gente não via há muito tempo. Aí vem o presidente, que virou chacota de novo nas rádios, quando ele veio dizer que não, que agora eu paguei o que estava atrasado e eu paguei até uma conta na frente. Como é que você consegue pagar uma conta adiantada sem ter o consumo? Isso é loucura. E as pessoas estão relativizando isso, como eu estava dizendo, porque o torcedor tem aquele sentimento assim, ó. O torcedor tem aquele sentimento, não. Inclusive eu vi um dos áudios acompanhando o programa, né? Quando eu fui acompanhar o programa, eu vi um dos áudios do torcedor dizendo, não, eu prefiro a SAF, porque não dá certo, a gente bota para fora. Gente, não é assim. Não é assim. Comprou é dele. Não é assim, não deu certo, eu tomo de volta, ó, agora é meu. Não é assim. A impressão que se tem, né, mais uma vez, né, eu estou olhando de fora, eu não tenho todas as fotografias para montar o cenário, né, não estou dentro do Ferroviário, não conheço como é que foi esse acordo com a Meix, né, mas a impressão que a gente tem é que houve essa venda do Ferroviário para a Meix, porque, como você falou bem, houve algum tipo de acordo interno, né, que de alguma forma iria manter alguns cargos, algumas pessoas. Sim. Porque, como eu falei para você, dentro da SAF, a associação tem direito a 2 cadeiras. Tem direito a uma cadeira, e são remuneradas. Tem direito a uma cadeira no Conselho Administrativo. Coisa boa, Então são 2 empregos. Coisa boa, hein? Por que não é uma SAF? Até onde eu sei, ninguém trabalha como voluntário, né? É uma empresa, a SAF. Então você está no Conselho Administrativo e você está no Conselho Fiscal, né? Você tem 2 cadeiras, onde você falou, se tiver competência, fiscaliza. Mas talvez você não vai ter voz, porque você sempre vai ser o minoritário, não é verdade? Então, daí eu até pergunto para você, Nilton, não seria também uma oportunidade para aquelas pessoas que gostariam também de entrar, né, visando isso também? Mas tem uma oportunidade de eu sentar na cadeira do conselho, uma oportunidade de eu ter uma renda ali. Você acha que isso também não vai abrir? Porque faz muito tempo também que o Ferroviário não tem eleição. O Ferroviário, você lembra, você sabe mais do que eu, né? Que o Ferroviário já foi comandado por um torcedor de Fortaleza, né? O Ferroviário foi comandado por um empresário de São Paulo, né? Pessoas que não tinham vínculo ao Ferroviário, mas agora que tem essa oportunidade de... E o nosso atual diretor financeiro que compra, paga, fiscaliza, audita ele mesmo, é esse torcedor do Ceará. Pronto. Então, assim... Ele mudou genuinamente? Não sei, mas torcer Ceará. Mas a partir do momento que vira uma SAF, eu acho que essa questão de camisa não vai ser tão predominante mas como não era. mudou ainda, ele porque, assumiu por exemplo, lá eu lembro na sua gestão ainda, Nilton, que houve aquele problema com a assessora de comunicação, que ela torcia para o outro clube, né? E aí a torcida pressionou. Porque no modelo associativo a torcida tem muita força diante do dirigente. Mas diante da SAF, qual é a força que nós vamos ter? Mas no modelo associativo, você falar, por exemplo, da assessora de imprensa que torcia outro clube, ok, ela é uma profissional liberal, contratada ali, né, uma profissional de imprensa. É diferente de um diretor do modelo associativo. E como é que eu vou botar na minha diretoria do modelo associativo um cara que não torce Ferroviário? Para mim é premissa básica. Não, mas como eu estou dizendo, nós tivemos um vice-presidente. Sim, sim. Que o cara assumiu, porque o presidente não assumiu o Ferroviário. Quem assumiu foi o vice-presidente. Então, com essas coisas que foram acontecendo, né, o empresário veio de São Paulo e deram para ele um título para ele poder concorrer e assumir a presidência. Depois ele foi destituído, né? Essa questão aí, como eu falo, eu estou dizendo que o rapaz não foi competente, não. Muito pelo contrário, ele fez muito pelo Ferroviário, apesar de não torcer Ferroviário, né? Ele exerceu a função que o presidente não exerceu, né? Mas estou dizendo assim, a partir do momento que passa a ser SAF, você não acha também assim que, agora nós vamos ter pessoas que vão ser contratadas e serão cobradas como qualquer funcionário de uma empresa, para dar rendimento, né? E para dar produtividade. Você acha que o modelo SAF ele não protege mais a instituição do que o modelo associativo? Eu sempre disse que SAF é um caminho. Agora, o SAF ou associativo, o que vai fazer sempre a grande diferença é a gestão. Se você tiver uma gestão ruim no modelo associativo, vai dar ruim. Se você tiver uma gestão ruim no modelo SAF, também vai dar ruim do mesmo jeito. Então, o que vai fazer a diferença é a gestão. Agora, posto que está aí, porque já venderam o clube,
Inclusive, no dia antes da venda, eu tive com o Clóvis Dias, as pessoas falam muito Clóvis Dias, eu tive a oportunidade de me aproximar muito do Clóvis Dias nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, na verdade, e eu tive a oportunidade, assim, eu nem esperava. O Clóvis Dias não mora aqui, mora no Rio, e um dia antes da eleição do clube, ele me liga pela manhã e, pô, tô em Fortaleza, não sei o que, vamos jantar hoje. Pô, vamos. Aí convidei até o Evandro, tivemos uma noite de muita conversa, e nessa conversa entrou o assunto SAF. Palavras do Clóvis Dias. Ele disse, ele não acreditou no que estava sendo feito, e ele disse assim, olha, essas pessoas que estão vendendo o clube dessa maneira, essas pessoas não vão conseguir andar na rua daqui a alguns anos. E é isso que eu acredito também. Tem tudo para ser um dos maiores escândalos. E acho que essas pessoas vão ficar marcadas na história. Porque assim, a forma como foi feito assim, é muito escandalosa. É muito escandalosa. Né? E até hoje ninguém sabe realmente qual é o valuation do clube. Você foi lá na reunião e falaram que a dívida estava em torno de 2.933.000. Foi o que aumentou, né? A dívida de 2024. Não, mas o total da dívida deve estar em torno de... Não, aí hoje... Não, é só em 2026 que vai aparecer. Então assim, sei lá, vamos dizer que se calcular dentro do mesmo percentual... Esse valor aí somente do ano de 24. Pois é, então se calcular aí... É um débito acumulado. Então pegando o que fechou no... Se a gente calcular aqui por baixo, com a mesma média de crescimento, deve estar no mínimo 6 bilhões, não está menos do que isso. Aí, se vocês lembrarem bem, é por isso que eu falo... quase 3 bilhões. Aí por isso que eu falo no descrédito. Aí se você lembrar bem, depois o Ferroviário perdeu a partida para o Asa, o Ferroviário é eliminado, o presidente vai para a rádio. Na semana que o clube teve a luz, teve energia cortada, sim, e ele fala em 6 a 8 milhões de investimento no patrimônio, eu disse, meu filho, pague a luz, é o que eu pensei na hora. E na mesma entrevista ele diz assim, não, o clube só deve de 1,5 milhão a 2. Pô, ele não sabe, ele chuta números. Às vezes as pessoas ficam assim comigo porque eu falo a verdade. Isso aí, se tem um presidente que, olha, o Adesso não pisa no clube, o Adesso chuta números. Para quem tiver curiosidade, assistam as entrevistas do Adesso. Numa entrevista ele diz uma coisa, na outra ele desmente ele mesmo, numa ele cita alguns números, em outra ele cita outros números. Não dá para acreditar. A Adesso, quando assumiu, tentou se descolar da minha gestão, mesmo tendo sido diretor financeiro, e ele sim tentou se descolar, e no segundo momento ele sim endividou o clube, sumiu do clube. A Adesso não pisa no clube, a Adesso não sabe os números, é por isso que ele está levando em consideração o ativo não circulante, que foi apresentado lá na Assembleia. Então, assim, só você está considerando esse dinheiro que ainda não recebeu da Prefeitura, do Estado. Essa história aí ele falou para pagar o Kobayashi. Inclusive disse assim, não quero indireta vindo de Brasília, não. Disse nos microfones aqui do canal do Ferrão. Não quero indireta vindo aqui de Brasília, não, porque ele disse isso na época para pagar o Kobayashi, que estava esperando esse dinheiro. Até hoje esse dinheiro não veio, não sei o quê. Mas a responsabilidade é do clube. Ele não podia nem dizer no microfone que estava esperando o dinheiro do governo. O governo decide patrocinar ou pagar ou não. É uma prerrogativa do governo. A responsabilidade do pagamento é do clube. Que já ele não pode. Ele só paga no segundo semestre, tanto o governo estadual como municipal. Pagaram uma parcela, não foi? Houve a conversa com o prefeito que parece que já está pagando a segunda parcela. O que eu estou dizendo aqui é que se paga ou não importa. O que eu estou devendo é a responsabilidade do clube. De onde eu vou pagar, não importa. Então ele não pode ir para os microfones, vincular uma coisa e dizer... Eu vou dar ali quando vier da colar. Exato, não pode. Não, eu vou pagar. Aí, se vai vir do governo, da prefeitura, de um patrocinador... Vem do precatório. Bom, foi igual a minha sogra, do precatório. Vamos lá. O Ferroviário também está com salários
de atletas e funcionários atrasados já foi prometido. 3 de setembro será pago a folha de julho. Isso. Então, assim, no começo de agosto era para ter acontecido o pagamento, não aconteceu. Foi prometido até o começo de setembro fazer essa quitação. Diante desse cenário, de tudo que você falou aqui, do que nós também presenciamos, enfim, como é que você vê um futuro breve do ferroviário, essa SAF dando certo, porque até agora ainda não está efetivado, né, de forma documental. Como é que o Newton Filho vê o futuro próximo da instituição ferroviária? Primeiro de tudo é o seguinte, o torcedor, ele tá achando assim, não, a SAF ainda não assumiu, queremos que a SAF assume e tudo vai virar... vai cair o céu de novo na terra. Deixa eu esclarecer, inclusive fomos a uma reunião lá na Barra, o seu Fernando Pim prometeu exatamente fazer algumas contratações, algumas quitações, condicionando esses documentos que não estavam efetivados, exatamente fazendo isso. Isso eu estava lá, com mais alguns torcedores. Então esse é o pensamento do torcedor, aguardando a efetivação da SAF para que as coisas possam ser esclarecidas. Mas no dia que vocês estiveram lá, tiveram 4 promessas imediatas, não foi se classificar, veio 4 contratações. Vieram as 4? Vieram. 3. Vieram 3 e não muito esperadas pelo torcedor. E a gente esperava que o cara chegasse e entrasse. Exato. E não foi o que aconteceu. Pois é, então assim, por aí eu já te dou um toquezinho, né? Dá para confiar? Não sei. Aí assim, o que o torcedor está esperando é que a SAF vai assumir. Não, gente, a SAF já assumiu. Desde o ano passado. Lembrem que o presidente disse assim, olha, eu quero jogar essa Fales Lopes do ano passado, não é essa agora não. Eu quero jogar essa Fales Lopes já com a SAF. Então, assim, a SAF já assumiu. Você me disse agora, né, no programa, que na prestação de contas, que a SAF na Fales Lopes colocou 254 mil. 254 mil. Então, se eles colocaram 204 mil, eles já estavam na gestão. Sim. Eles já estavam na gestão. É a famosa, para eles, a famosa cogestão. É assim que eles denominam. E o pior não foi isso. O pior é que a cogestão acabou depois do Campeonato Cearense e ela voltou agora quando o dinheiro da SAF secou, porque com 3 milhões, para quem tem 10 milhões para investir, com 3 milhões já acabou, porque está dependendo exatamente daquela história que falou o presidente lá do Boa Vista, Rio de Janeiro. Eles estavam fritando um pouco com a própria banha. E é a mesma coisa que eles estão fazendo aqui no ferroviário. Mas assim, vamos lá. Quem aprovou a SAF, aprovou nesse modelo. Sabendo disso, porque foi o seguinte, olha, 10 milhões por ano, 10 milhões de... Olha a pegadinha. De orçamento / investimento. Pô. Então, se o clube arrecada, 10, vamos supor, 10, eles não precisam colocar nada. Isso. Se o clube arrecada 12, sobra 2. Então, assim, a gente já aprovou... A gente que eu digo, nós, né, o clube, já aprovou nessas condições. Eu cobro como investimento, eu não aceito o orçamento entrar nessa promessa. Mas foi aprovado assim, orçamento / investimento. Mas aí que tá, como você falou bem, os documentos, quando forem apresentados, né, para a verdadeira venda, porque primeiro tem que sair da junta comercial, tá 35 dias lá, né? Tá, mas já o Assembleia está aprovando. Já aprovou, mas quando sair, não vai ter que... De novo vai aparecer o contrato, vai assinar, porque agora vamos vender os 90%. Já foi aprovado, eu concordo com você. Não tem mais... Não tem justiça, não tem ninguém que barre mais isso não, entendeu? Mas vai vir o contrato. Quando vier o contrato, eu espero que dessa vez todos possam realmente ler lá dizendo 10 milhões de investimento. Não é orçamento, porque, como você falou, se tiver orçamento / investimento, olha, Pois é, mas se confirmar mesmo nesse último contrato que vai ser... Se estiver no papel, né? No papel mesmo, aí você falou tudo, Nilton. Vai ser o maior golpe na história do futebol brasileiro. O Ferroviário vai virar notícia no Brasil todo. E tem mais. E aí é o que eu quero te pegar, assim, aquela história do torcedor que tem esperança que um dia as coisas vão dar certo. Digamos que os portugueses ganham o dinheiro deles, certo? E eles resolvem ir embora. Vamos investir em outro canto, encontramos outro besta. Se eles botarem para vender a SAF, você acha que nós vamos ter proponentes da casa? Por exemplo, o Boinca foi investidor ferroviário, o próprio Neto. Você acha que vai agora, se vai aparecer alguém, agora não vai comprar barato.
né? Porque barato quem pegou foi a Mex. Você acha que nós temos essa perspectiva de uma venda da Mex? Eu vou fazer uma defesa do Arthur Boim aqui, é inclusive bom que tenha tido essa prestação de contas, porque ninguém há de negar da minha ligação com o Arthur Boim. Sim. Claro. Vamos lá, né? Na minha gestão não existia atraso de salário. Inclusive teve um conselheiro que foi gravar com o rapaz, com o Luciano, com o funcionário, que era ex-funcionário do clube. Aí ele dizendo assim: olha, o funcionário está sem receber, foi obrigado a botar o clube na justiça, que tem uma barracazinha em frente ao ferroviário, um quiosque. Sim. E ele disse que isso era um problema antigo, já 10 anos, não sei o quê, sempre todos os presidentes atrasaram. Eu disse: não, negativo. Aí eu peguei meu celularzinho, peguei minha câmera, fui lá no quiosque. Meu amigo, estamos aqui, opa, seu Nilton, não sei o que, tal. Tinha atraso? Não, que é isso, na sua época não tinha atraso nenhum, não sei o que. Aí eu faço um lembrete disso, porque todo mundo fala assim: porque o Arthur ganhou isso, ganhou aquilo. Na verdade, o Arthur perdeu uns 2 milhões. Você viu algum, no balanço lá apresentado, lá, você citou o Neto Tecido, por exemplo. Aparece lá que o Neto tem direito a quase 2 milhões de reais de investimento eu nem vou entrar na questão do valor. Mas não apareceu o Boim. Eu nem vou entrar na questão do valor e nem se ele colocou ou se não colocou. Mas aparecia lá que o clube devia alguma coisa ao Arthur Boim? Não. E qual era? Aí vocês vão. Aí vamos lembrar. A outros conselheiros, mas o Boim não. Tá, conselheiros que eu só acredito que botou se eu ver. Mas tá lá. Sim, eu estou dizendo que eu só acredito se eu ver. O documento tá lá. Eu só estou dizendo que eu só acredito se eu ver o comprovante do Pix ou da TED. Inclusive tem um com mais de 100 mil reais. Pois é esse mesmo que eu estou dizendo. Eu só acredito se eu ver o comprovante do Pix ou da TED. Agora, o que eu estou dizendo você viu lá o nome do Arthur Boim, o clube devendo alguma coisa? Não. Então, se você recordar, é por isso que eu digo que as pessoas, o Ferroviário tem uma máquina de moer reputações e tentaram moer o meu nome de uma maneira, porque todo mundo fala assim: o que o Nilton fez no Ferroviário, e eu chamo para o debate, quem quiser, qualquer um. O que foi que eu fiz? Diga o que foi que eu fiz. Vamos lá. Porque de ruim mesmo. Sim, só o time de 2022, mas fora isso ele não fez não. O que dizia que eu teria endividado o clube com o Boim, isso caiu por terra. Você viu lá, ninguém não deve nada ao Boim. Então todo mundo falava isso, que eu endividei o clube com o Boim. Isso caiu por terra. Se você falar em 2022, eu nem vou discutir. Mas quando o Boim saiu, ele não levou alguns atletas para fazer uma quitação? Mas isso foi o clube, foi o próprio clube que propôs. Arthur não queria jogar. Não foi ele quem pediu isso? Não, isso inclusive foi o Vitor Borges, vou falar do Vitor de novo. O Vitor, e aí apoiado pelo Cássio, pelo Edilberto Arraes, que proporam isso. E aí a gente, para não ter confusão, pai, tá bom, quem são os 5? Pai, fulano, 5 meninos da base. 2 já pararam e 3 não foi vendido. Aí o Arthur ganhou o quê com isso? Mas é louco. Quem quer pagar 2 milhões de 5 meninos da base? Que nenhum, como eu disse, 2 já pararam de jogar e 3 estão aí nos clubes pequenos, ganhando aí 1.000, 2.000 reais. Um salário mínimo, 2.000 reais. É isso que eu estou dizendo. Então, assim, lá não tem nenhuma dívida do Arthur Boim, né? Então, que era o que se falava, né? Então, assim, é isso que eu estou dizendo. Existe uma máquina de moer reputações, né? Que foram falando as coisas do meu nome. E assim, quando você fala, olha, Nilton, então na sua gestão não teve erros. Não, teve. Eu não sou infalível, né? Não, teve erros. Agora, dai a César o que é de César, como o próprio Bruno disse. O Nilton levou o Ferroviário para outro patamar. O próprio Bruno falou isso. E se a gente lembrar, olha aqui, o que eu estou falando assim, é porque eu já participei de alguns podcasts, e o que eu falei lá, e quando eu falo, os caras dizem assim: vem sempre a história, porque quer voltar, porque quer não sei o quê, porque é isso, porque é aquilo, porque já não sei o quê. Meu amigo, a gente está voltando tudo ao que era antes. Você lembra de um evento que eu criei chamado Tubarão de Ouro? Sim. Eu não fui que inclusive o apresentador, você foi um dos apresentadores. Foi o primeiro. Você lembra? Acabaram, hoje não temos mais. Voltaram para os jantares de arrecadação.
Voltaram para o jantar. Voltamos a passar o chapéu. Voltamos a passar o chapéu. Você lembra do dava para fazer, gastando, para fazer uma festinha para manter a tradição do Tubarão de Ouro, né? Dava para fazer um negócio legal. Aí você lembra de outro evento que tinha chamado Avança Ferrão? Sim. Que era um seminário. Que inclusive eu cheguei a participar também. Que a gente discutia tudo. Acabaram. Você lembra do evento que tinha Café com a Diretoria? Sim. Acabaram. Você concorda comigo que esses 3 eventos eram eventos que aproximavam o clube do torcedor? Sim, com certeza. Concorda? Café com a Diretoria, Tubarão de Ouro e Avança Ferrão. Acabaram com os 3. E aí as pessoas dizem assim, aí às vezes eu recebo críticas de que assim, o Newton era distante do torcedor, não aproximava o torcedor do clube. Como? Então assim, são críticas que às vezes são feitas, que quando você vai comparar, quando você vai constatar com a verdade, não é isso. O próprio time de 2022, você pode criticar, e eu entro aqui também na crítica, mas assim, vamos lá. É como eu estou dizendo para você, a minha história, as pessoas têm que lembrar que a minha história no Ferroviário não foi nasci em 22 e morri em 22. Não foi só 22. Mas 22, que foi o ano da minha renúncia, que você está falando do time de 22 também, se você for olhar o pé da letra, a boa intenção nós tivemos. Às vezes futebol, meu amigo, dá certo e não dá certo. Agora, quem diria que um nome como Roberto Fonseca, campeão da Copa do Nordeste, campeão de onde passou, com acessos, vindo do Paysandu, na época o treinador mais caro da história do Ferroviário, não iria dar certo? Quem diria? Mas nós tivemos a intenção e contratamos o Roberto Fonseca. Aí você vai olhar o time em si. Se você olhar o time de 2022, hoje às vezes eu boto assim, Ferroviário, Gol 2022, aí fico olhando quem estava na relação. Eu até hoje, eu fico assim, como é que esse time caiu? Meu Deus do céu, porque assim, a maioria dos jogadores, inclusive os mais questionados, hoje estão em Série C e Série B. Alguns em Série D, porque alguns já encerram na carreira, não sei o quê, mas a maioria em Série B, em Série C ou em alguns times com destaques com bons salários. A maioria. Agora, é o que eu estou dizendo, fizemos e não deu certo. Agora, como eu disse, a minha história não começou e terminou em 2022, não. E nós só saberemos, nós nunca saberemos como iria terminar 2022 se eu tivesse continuado. Não iremos saber, porque eu saí faltando 7 rodadas, né? 21 pontos quando eu saí. Não estava na zona. Mas era o primeiro da zona. Beleza, era o primeiro da zona, não, o primeiro que poderia entrar. Primeiro fora, né? Primeiro fora. Mas é o primeiro fora. Ok, mas está fora, não está? Então quando eu saí estava fora, é fato. Mas era o primeiro fora da zona? Ok. Inclusive quando era o primeiro fora da zona, que depois perdeu uma partida logo na sequência, e na segunda partida venceu o Aparecidense em casa, todo mundo, eu lembro bem, todo mundo comemorou essa vitória, foi para a torcida com a bandeira, e qual era o discurso da torcida? Que dava para classificar, nós vamos classificar, o discurso era esse. Então como é que se tenta jogar o rebaixamento nas minhas costas, né? O discurso da torcida na vitória do Aparecidense, eu digo da torcida, né? Eu falo assim, o discurso era vamos subir. E atrás do Ferroviário estava Vitória, estava Altos. O Altos não caiu, o Vitória inclusive classificou e subiu. É verdade. Então nunca saberemos, como eu disse, não nasci e não morri em 2022 e nunca saberemos o que aconteceria. Na verdade, com toda... Mas o que ficou claro, hoje está muito claro para algumas pessoas, que o que acontece hoje tem totalmente ligação com 2022. 2022, isso vai ser contado na história, 2022 foi um golpe político. Foi encerrado um ciclo a fórceps, né? Não foi natural. Mas como é que isso acontece? Porque eu tava lembrando aqui um pouco do que a minha memória ainda permite. O Clóvis Dias tinha o Douglas Albuquerque. O Vilemar Rodrigues e o Valmir Araújo tinham um Neto Tecidos. Você, no começo, tinha um Neto, depois passou a ser o Boim. E o Aderson Maia hoje tem de novo o Neto Tecidos, né? Então sempre tem um investidor, né?
O que aconteceu naquele período? O Boim passou a ter mais poder sobre o Newton Filho e botou o time que ele queria, porque ele é um empresário também de futebol. Ou como você está alegando, é porque tinha gente querendo tomar o lugar, ou estava com inveja do Boim investindo, mantendo tudo. Não, eu quero o lugar do Newton, vou trazer o meu investidor e vou passar a ter... Porque todo mundo sabe que é uma função remunerada, né? Até a gente tem um... De novo, eu monto o cenário com as fotos que eu tenho, eu não tenho todas, né? Eu conheço o Newton Filho de 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, né? E para mim, né, que como disse de novo, pelas fotos que eu tenho, Newton, há uma diferença entre o Newton antes do Boim e o Newton depois do Boim. É como se você tivesse mais poder, mais autonomia, né? Porque quando você trouxe o Boim para ser investidor, você passou a ser um cara remunerado por ele, né? E associa-se a isso também o fato de você não estar mais lá no BNB, né? Eu sei que isso mudou muito a sua vida, deve ter mexido muito com a sua cabeça, eu entendo demais. Não estou dizendo que eu não teria feito a mesma coisa que você, não, que eu teria feito também. Porque quem é pai, quem tem filho, sabe que a gente tem que cuidar dos nossos mesmo, né? Mas o que foi que isso interferiu, Nilson? Porque você, o Bruno Viana, aí qualquer um vai dizer, Nilson Filho foi um grande gestor, implantou o departamento de fisiologia. Fisicamente, né? A barra mudou muito, né? Não, estruturalmente, olha, o departamento de fisiologia, o que nós passamos agora nesses últimos anos, inclusive esse ano, jogador caindo com cãibra no segundo tempo, os meninos aí de 20 e poucos anos caindo com cãibra, isso não aconteceria na época do Newton, porque tinha um departamento de fisiologia para isso, sabe? Verdade. Então, me explica aí, Newton. É uma coisa que eu queria um dia te perguntar mesmo, assim, frente a frente, aproveitar que ele está nesse momento. E você sabe que eu sou um cara que não tenho nada contra você, claro, muito pelo contrário. Então eu queria perguntar, Newton, até onde essa tua mudança de vida, você saiu do BNB, tinha a sua estabilidade, passou a ser um executivo de futebol, né, com um investidor que passa a ser patrão. Você acha que isso interferiu alguma coisa na sua vida como gestor ou despertou inveja de pessoas que estavam querendo o seu lugar? Porque eles queriam o Boim, eles não queriam o Newton. Né? Não tem ninguém bobo, não. Vamos lá. E aí o Arthur Boim mostrou em quem ele confia. Sim. Né? Até hoje, né? Até hoje. Mas vamos lá. Você falou de retratos que você tem. Dentro desses retratos que você tem, que você falou, que você citou vários períodos. Sim. Qual foi o período que você não ouviu falar em atraso de salário, em energia cortada, em falta de suplemento, em comida ruim, em quarto desconfortável para dormir? Qual foi o período? Foi esse período do Boim. Foi. Aí porque antes, por exemplo, você era o diretor de marketing. Você eu vou chegar lá. Foi o cara que mais vendeu o Ferroviário. Sim. Esse homem é bom de vendas. Trouxe grandes marcas para o Ferroviário. Em 2015 eu trouxe logo a Guaramix, que ninguém esperava. Isso. Foi na época do helicóptero, que a gente bancou o helicóptero lá para trazer Rinaldo. E trouxe outras marcas que eu posso esquecer aqui de memória. Então, assim, depois você foi ser você pegou aquele mandato tampão no final do Vilemar. 2016. Né? Você até foi no meu programa, né? Porque eu estava na Metropolitana, né? Na Rádio Metro, e ele foi lá, deu uma entrevista e tal, porque ele também sempre foi um cara muito acessível. Mas aconteceu alguma coisa que eu sinto, assim, por exemplo, o Ferroviário sempre foi um clube muito aberto para a imprensa, sabe? Como eu te falei, a assessora não torcia Ferroviário, mas não tinha problema nenhum, porque ela era 10 com a gente. O Ferroviário sempre foi um clube muito aberto, chegava lá, tratava muito bem, tinha isso, tinha aquilo, não sei o que, não sei o que. Não falta toda... Gente, olha, tudo que eu queria, eu conseguia com essa assessora. Inclusive, levar jogador para o meu programa, para ser entrevistado ao vivo no programa. Eu conseguia nessa época. Depois, aí já na época do Boim, e eu vou lhe perguntar, foi você ou foi o Boim? Trancaram o grupo de imprensa. Verdade. A gente não tem direito mais a perguntar lá. Até hoje é assim. Não. Sim. Não. Foi na época. Foi. Não. Naquela época, depois da pandemia, não sei o que foi que houve lá, que trancaram, inclusive assim. Não. Até hoje eu tenho dificuldade de falar com a imprensa do Ferroviário. Houve alguns bloqueios de trancar mensagem, como você disse, no grupo da imprensa. Em um dos momentos da minha época foi porque houve uma discussão de alguém. Um radialista falou, não sei o quê, houve uma discussão
Ele tem mais nota que a minha. E a orientação do Lenilson foi para fechar temporariamente. Agora, fechar em definitivo, não. Não, mas aí demorou para abrir. Não, mas tudo bem. Mas assim, houve um fato lá de que se precisava organizar o grupo, é um grupo de WhatsApp. Por exemplo, É um grupo de WhatsApp. Se você administra um grupo de WhatsApp lá, em algum momento que há uma briga lá, você... Peraí, gente. O administrador do grupo, gente. Agora sou eu que vou falar, depois a gente abre novamente. Então foi isso que foi acontecer. Aí aconteceu, por exemplo, de eu precisar, marquei uma entrevista com uma pessoa que trabalhava no clube, aí eu... Não pode. Por que não pode? Porque no Ferroviário eu sempre entrevistei quem eu queria, do presidente até o roupeiro. Eu sempre dei. Aí de repente não, Saulo, porque tem que passar, não sei por onde, pedir autorização. Existe uma questão. Eu não estou fazendo nada de estar divulgando o clube. Saulo, existe uma questão profissional. Eu sempre dei muita liberdade, embora as pessoas não assumam, eu sempre respeitei, compartilhei as decisões. E dava autonomia a cada diretoria, né? Pode ter acontecido alguns erros, acertos em cada diretoria, alguns eu posso nem ter tomado conhecimento, outros sim, mas vamos lá, na sua pergunta de modo geral. Sim. Houve uma mudança no Newton Filho? Houve, as pessoas mudam. Eu diretor de assim, marketing. Nós, assim, os amigos, agora passou a ser profissional, não, é isso? Exato. É diretor de marketing e na função de presidente, eu tinha uma função de presidente. Hoje o presidente está aí, caindo no discreto, ninguém acredita no que ele fala. Ele some. O Gomes Faria, Nilton, você pode ser um dos representantes, se você se compromete a nos atender para dar notícia do Ferroviário. Porque a gente não consegue falar com ninguém. A ponto do Gomes Farias me pedir isso, um ícone da imprensa cearense. Aí o Gomes Faria me pede isso, eu como ex-presidente para representar o clube. Falta representatividade, falta institucionalidade. Foi coisa que eu disse que quando o Adesso assumiu, ele não tinha, nunca teve. Então assim, aí quando você diz, primeiro para desmistificar algumas coisas. Houve essa mudança? Houve, me tornei presidente, então muda como eu deveria tratar o meu grau de... Né? Como eu deveria tratar... 19. Foi eleito em 19, assumiu 20, 21, 22, né? Muda, eu estou dizendo assim, muda com relação assim, o nível de responsabilidade que eu estava assumindo, que eu sempre tratei o Ferroviário como grande, o nível de responsabilidade que eu estava assumindo, o nível de atribuições que eu tinha, a gente instalando loja com modelo de franquia dentro de um shopping, a gente criando a marca do Ferroviário, a gente ajeitando o sócio-torcedor, a gente implantando um departamento de fisiologia, de fisioterapia, que eu vou dizer que outra coisa grave é que a gente montou o departamento de fisioterapia e o presidente atual estava devendo salário ao fisioterapeuta. O fisioterapeuta disse, eu vou levar os equipamentos do coisa. Ele concordou que ele não poderia, é o patrimônio do clube, e o fisioterapeuta levou o coisa e não abateu na dívida não, veio cacete depois, veio a causa trabalhista depois. Então assim, Sal, muda. Agora, essa questão, né? Eu saí do banco por uma questão que de forma canalha até estavam inventando inverdades. Quem tiver curiosidade, eu tive um problema com o banco, isso é coisa, mas isso é público também, que eu fui indenizado com a maior indenização da história do banco, porque a justiça entendeu que eu fui perseguido dentro do banco, politicamente, eu fui perseguido, eu sofri assédio, uma série de questões, é uma questão muito pessoal. Hoje eu saberia classificar, mas na época nem, né? Eu sofri um acidente de trabalho, eu tive síndrome de bônus, né? De esgotamento do trabalho. Foi uma série de coisas que aconteceram nesse meu período de banco e que a justiça reconheceu isso tudo e eu fui indenizado com a maior indenização da história do Banco do Nordeste. E isso coincidiu com a minha caminhada junto ao Ferroviário. Então a coisa só assim, coincidiu. Beleza, eu saí do banco, estava no clube, e quando eu estava no clube foi quando começou essa questão da remuneração. De fato, um pensamento meu era de profissionalização da diretoria do Ferroviário.
Sim. profissionais, de diretores profissionais, remunerados, tal. Quando nós pensamos em criar isso, houve-se uma quebra de cultura, uma quebra de paradigma, da coisa, aí houve-se todo um questionamento, e eu, na época, tinha feito o seguinte: rapaz, vamos fazer o seguinte, se o pessoal está questionando, porque o presidente não sei o quê, eu vou dizer até quanto era o valor, era 5 mil reais. Eu disse, eu não vou, nesses 5 mil não vai fazer diferença na minha vida. Então, assim, eu era 5 mil e o Adesso também era 5, ou seja, ou eu ganhava pouco, ou o Adesso ganhava muito, né? Porque os dois eram 5. Eu estou falando aqui só em nós dois. Então, eu disse assim, eu falei para os pares de diretoria, disse, gente, vamos acabar com isso, não vai ter mais remuneração, não. Quando eu disse isso, a maioria lá, não, mas é justo, tem que ter, mas isso é justo, eu não concordo, aí eu não concordo, e eu tinha dito, não precisa, não concordo. Qual foi a maneira que eu consegui para que não fosse via ferroviária? Arthur Boim pagando, que aí não tinha ninguém que reclamasse. O Arthur Boim estava pagando o dinheiro dele, meu filho, ele faz o que quiser com o dinheiro dele. Então eu criei essa maneira para não criar uma insatisfação daqui nem dali. O Arthur Boim fazendo essa remuneração, então não era dinheiro do clube, coisa que era simples. E aí quando eu saí, como eu disse, virou festa, o presidente para o diretor financeiro, o presidente aumentou o dele para 10, depois aumentou para 15, ele mesmo dando as canetadas, eu dizendo quanto é meu salário, ele, né, no caso lá, eu ganho 5, agora eu vou ganhar 15, né? Assim, é loucura. Aí o Arthur Boim, você falando do Arthur Boim, cria-se, outra fantasia, cria-se uma história de que o Arthur Boim mandava, desmandava, não sei o quê. Pai, não. O Arthur Boim não interferia em nada que eu diga assim, com relação a... Ele às vezes até dizia, ele agia muito como torcedorzão, porque na verdade quem é empresário do futebol, e praticamente só tem garoto, é o filho, Felipe Boim, que a gente falou assim, entre nesse mercado e tal. Mas o Arthur Boim mesmo não. Então, e o Arthur Boim é um cara que ele se envolve e ele começa a gostar e ele vira um torcedorzão. Então, às vezes, ele reclamava. O time perdia algum jogo, ele comentava como torcedor. Nilton, esse time não sei o quê, tal. Ele reclamava. Mas nunca ele interferiu, né, nas ações do futebol. E nem tinha, porque tinha jogador do Boim, eu quero que cite um. Não tinha nenhum jogador que diga, era empresariado pelo Arthur Boim. Eu quero que cite quem disse que o time era time de empresário. Lógico, todo jogador tem que ser empresário. Os que estão lá hoje têm empresário também. Os que estavam na minha época também tinham, né? E eu não tinha relação mais próxima de amizade com nenhum desses empresários. Pelo contrário, peguei briga com vários. Peguei briga com o empresário do Rato, peguei briga com o empresário do Cariús uma época, e que depois, beleza, a gente voltou a conversar, depois que eu saí do clube e tal, mas peguei briga com vários, peguei briga porque eu não tinha relação presa com nenhum. E o Arthur, como eu disse, nunca interferiu, e não tinha nenhum jogador do Arthur, jogador do Arthur Boim, não tinha. Isso é conversa, isso é fantasia. O único momento em que o Arthur tentou, eu vou dizer aqui, tentou, digamos assim, interferir, digamos assim, não interferir, ele deu a sugestão dele, foi quando viria o Diá para o lugar do Kobayashi. O Diá seria o nome do Arthur, naquela época, e não era um nome meu e do restante da diretoria. E qual foi a vontade que prevaleceu? Acabou sendo a minha e do restante da diretoria, não foi nem a do Arthur. O Diá não veio e nós tivemos a vinda do Roberto Fonseca. Então, esse foi um dos momentos que o Arthur, digamos assim, mas era nesse campo da sugestão, nunca da imposição, ou ter um jogador meu, ou isso ou aquilo, nunca aconteceu isso. Isso é fantasia. Isso é mais uma coisa que eu disse aqui, a gente teve a oportunidade de esclarecer várias, mas isso é mais uma coisa das coisas que colocam dentro dessa máquina de moer reputação. Quando você me falou, mas aí o que acontece, o que as pessoas não sei o quê. Quando eu estava lá com o Arthur Boim, eu vou falar aqui em nomes, porque já passou e eu acho que essas pessoas, inclusive, podem confirmar. Certo dia, já perto
da data da minha renúncia, que naquele momento eu não sabia que eu ia renunciar ainda, né? Mas, sei lá, em meados de... Mas dá essa impressão. Não, mas assim, meados de maio, junho ali, foi quando eu trouxe o Leanderson para executivo. Quando eu trouxe o Leanderson como executivo, certo dia, e aí eu estou falando isso porque o Leanderson pode confirmar. Já passou, ele vai poder confirmar, quem quiser confirmar com ele. Mas, certo dia, o Leanderson chega para mim e falou assim: presidente, o senhor saiu da sala ali, a conversa que está rolando ali é que o ferroviário já é autossustentável, que não precisa do Boeing, que não sei o quê, é a conversa que está rolando ali do Adesso. Aí eu olhei assim, já comecei a estranhar e eu disse: é mesmo? É. Caramba, quer dizer que não precisa do Arthur Boeing, né? É. Aí passou, aí um tempo depois a Adesso chega para mim, naquele corredor, indo para a sala da presidência. A Adesso chega para mim e diz assim: olha, Nilton, tá vendo um desgaste, teu nome, se você quiser, eu vou no seu lugar para a presidência e eu vou com seu apoio. Você fica um pouco mais afastado, fica no conselho, talvez, depois você volta. Eu falei: não, Adesso, se eu sair da vida do clube, eu vou sair em definitivo. Se eu sair, eu saio. Ou eu vou novamente, tento novamente a presidência, uma nova eleição, ou saio. Né? Mas foi isso que eu falei. Então, esse já era o pensamento das pessoas que tinham lá, de que o clube era autossustentável, de que poderia estar. Mas era a conversa mole, porque assim, quando eu tive algumas reuniões ainda com esse grupo, as pessoas diziam assim: olha, Nilton, não se surpreenda, não se decepcione se você sair e o Arthur Boeing ficar. Então, nos planos deles, estava que o Arthur ficaria. Esse era o plano. E o plano deu errado. O plano deu errado porque foi tu, Nilton, que foi falar com o Arthur para que ele não ficasse? Não falei nada. O Arthur toma suas decisões. Ele né, já é um senhor, ele toma suas decisões. Não fui eu. Agora, ele demonstrou em quem tem confiança. Você lembra do jogo Ferroviário e Figueirense que a gente perdeu de 1-0 lá em Santa Catarina? Um jogo até que a gente foi melhor em campo e tal. Muita gente fala disso. Você lembra desse jogo? Após esse jogo aí, Arthur Boeing me liga: Nilton, recebi um telefonema agora do Cássio, que era o presidente do conselho. Olha como o jogo é sujo. Recebi um telefone. Olha como é que ia dar certo um ambiente desse. Isso reflete no campo. Recebi um telefonema agora do Cássio. Aí eu falei com o Arthur, disse: foi mesmo, foi. Ele dizendo que a minha relação, que a minha confiança tinha que ser no clube, não em você, e não em pessoas e tal. E eu respondi aqui para ele: olha, Cássio, o clube é feito por pessoas, e a pessoa que eu confio aí é o Nilton. Matou, acabou com o Cássio ali. Mas você vê o nível. Era o Adesso dizendo que o clube era autossustentável, conversando com o Leanderson. Era o Cássio ligando para o Arthur Boeing e falando não sei o quê. Era um ninho de cobras que eu estava lá dentro e eu não sabia. Então, assim, depois que tudo passa, você consegue fazer uma leitura. Poxa, me apunhalaram pelas costas realmente e tal. E olha, assim, eu me senti um otário no dia que eu saí. Porque no dia que eu saí, eu ligo para... Estamos aqui falando abertamente. Eu ligo para a Adesso e ligo para Cássio. Para a Adesso e ligo para Chateaubriand. Eu disse: cara, eu falando com eles, eu disse: olha, chama o restante da diretoria que eu queria fazer uma reunião. O que é? Não sei o que. Não, cara, eu acho que eu vou renunciar. Não, vamos fazer o seguinte, vamos se reunir só nós três, porque mais gente mais atrapalha do que ajuda. Na hora eu não... Né? Depois a gente passa para os outros. Na hora eu até vi com boas intenções. Eu digo: não, tá, vamos lá. Me reuni com eles dois. Tivemos um almoço ali no Divina Picanha. Digo, inclusive, onde foi eu. Tivemos um almoço ali no Divina Picanha. Lá nesse almoço eu disse: ó, vou renunciar, não dá mais, estou recebendo a pressão. Em casa, tá. Para minha surpresa, eles já estavam bem, digamos assim, conformados. Eu acho que contando com isso. Então, eu acho que eles contiveram a alegria de eu dizer que estavam renunciando. Já queriam isso. E aí, para você ver, aí renunciei, tal. No dia lá, é onde eu digo que me sinto otário, porque no dia lá eu falei assim: olha, independente do que acontecer, gente, eu não quero perder a amizade de vocês, eu acho que a amizade fica. Não, que é isso?
nós somos seus amigos, tal, a amizade continua, não sei o quê. Um deles lá, inclusive antes disso, dizia que era meu irmão de sangue. Depois que eu saí, não, eu nem era tão próximo assim ao Nilton. Eu nem era tão próximo assim. Então, é esse o movimento. E aí, essas pessoas, quando eu digo essa máquina de moer reputações, essas pessoas que disseram assim, ó, não, vamos só nós três, que mais gente mais atrapalha do que ajuda, essas pessoas foram as mesmas que foram dizer para o restante da diretoria de que eu tomei uma decisão sem chamar todos. Foram as mesmas que foram criticar uma ideia que foi deles. Olha, quando eu saí renunciei ao ferroviário e começou um fala uma coisa, um fala outra, e o Fernando Lobo é um cara que vivenciou tudo isso, por isso que às vezes ele fala realmente com muita propriedade. O Fernando Lobo saiu ligando a meu pedido para cada um. A Décia, Manuel, Chateau, ligando, rapaz, vamos marcar para se reunir, vamos escutar o que o Nilton tem a dizer, não sei o quê. Nenhum quis marcar comigo, nenhum quis me ouvir, nenhum. Porque, poxa, é mínimo você ouvir os dois lados, se alguém fala alguma coisa, pô, vamos escutar. Então, assim, tava falando, o Nilton abandonou o clube, o Nilton não sei o quê. Então, o próprio Fernando tentou ser o catalisador disso, para dizer assim, gente, vamos escutar o Nilton, porra, a gente era aí, bicho, a gente era da casa, a gente já estava junto, almoçava junto, as famílias se confraternizavam, não sei o quê. Então, assim, essa punhalada dói demais nas costas, porque eram pessoas do meu convívio mais próximo, eram pessoas do meu círculo de amizade. Então, isso dói. Então, às vezes, você vê o Nilton um pouco mais revoltado com essas pessoas que estão lá, com essa situação, não é só pela minha saída, é como foi feito. E essas mesmas pessoas, hoje, venderam o clube de uma maneira que o torcedor ainda não imaginou, porque assim, o torcedor ainda está naquela. Eu acho interessante que às vezes eu recebo no programa, não sei se acho que tu também, né, Vladimir, que o pessoal às vezes acha que ainda dá para reverter o processo. O torcedor aí eu fico assim, meu Deus, em que mundo vocês estão, gente? Porque o negócio foi todo alinhavado, né? Mas, Nilton, deixa eu te perguntar uma coisa. O torcedor acha que, não, vamos, que se não der certo, a gente pega de volta. E o torcedor tem que saber, olhando aqui bem de frente para cá, o torcedor tem que saber o seguinte, inclusive o seguinte, se der errado, não é só tu toma de volta, como se der errado, todo o endividamento que o clube está obtendo agora pode levar a perigo o nosso patrimônio. A nossa sede pode ir a leilão em caso de problemas na recuperação judicial. Tem que ver com isso, tem que ver esse contrato. Exatamente, é isso que eu estou falando. Além da questão o Santa Cruz pulou fora por causa disso. Além da questão da... Estava querendo o arruda e ele sabe não. Além da questão da pegadinha do orçamento / investimento, tem essa questão do patrimônio. E está todo mundo no ferroviário achando que... Está todo mundo achando não, que não sei o quê. O patrimônio corre risco, né? E vamos supor, é uma empresa de um sócio só. Se acontecer alguma coisa com o sócio. Sim. E aí? Agora, Nilton, antes, nós temos agora duas últimas perguntas para a gente finalizar o nosso bate-papo. Uma pergunta bem objetiva, Nilton. Né? Você se arrepende de ter entrado na vida do ferroviário? E a segunda pergunta complementa. Você se arrepende de ter saído da vida do ferroviário? Eu não me arrependo jamais de ter entrado, porque para mim foi uma honra como torcedor. Como torcedor, já a torcida sabe disso, como torcedor não de origem sangue azul, né? Meu avô era da Refesa, mas um operário, um soldador da Refesa, meu pai torcedor de ferroviário, então eu não tenho linhagem sangue azul como os que estão lá e que se sentem donos do ferroviário tem. Então não me arrependo de forma alguma, porque para mim foi uma honra. Tudo ter feito, o que nós conquistamos, para mim foi uma honra como torcedor chegar à presidência do clube, porque eu vim realmente da arquibancada. Eu fui membro esses dias não, faz um tempo, mas me mandaram para mim a minha ficha de inscrição da Falange, em 1994, a minha inscrição na Falange. Um amigo mandou a ficha de inscrição para mim que encontraram lá nos arquivos. Então, assim, eu fui membro da Falange. Então,
Se você ser membro da Falange e chegar à presidência, para mim, motivo de orgulho, de honra, ter saído da arquibancada. E se me arrependo de sair, não é se arrepender de sair, né? Naquela hora, naquele momento, eu estava numa sinuca de bico, né? Que chama, né? Eu não tinha saída, né? Eu tinha que sair, a minha saída era sair, né? É como um gato encurralado, né? Exato, não tinha mais assim. E aí o que me dói é só o seguinte, todo movimento que foi feito para me sair, é muita canalice, todo movimento que foi feito para me sair e depois se vender a história de que eu abandonei o clube. Entendi. De maneira alguma eu abandonei o clube. Eu tenho um áudio de conselheiro dizendo, olha, sou seu amigo, e o cara se dizia seu amigo ainda, sou seu amigo, estou lhe dando um conselho, é melhor você sair, porque se você não sair, a gente vai lhe destituir, tal. Outro conselheiro, olha, o menino não tem a mínima condição e tal. Aí você chegava no estádio, era protesto de todo jeito. Agora, meu amigo, bota o torcedor lá no setor laranja, enche de gradil, de frente pro sol, enche de gradil, e o presidente, ninguém sabe nem se foi pro jogo. Então, assim, a realidade é essa. Aí, para dizer que eu abandonei o clube, isso me dói. Porque, assim, todo o movimento que foi feito, e depois que eu saí, dizer que eu abandonei o clube, de maneira alguma. Ô, meu parceiro Saulo Maia, você tem em suas mãos aí a última questão para o nosso convidado de hoje, Nilton Filho. Ô, rapaz, obrigado, que honra. Nilton, era exatamente isso que eu ia te perguntar e o Lenin fez uma pergunta bem boa agora, gostei muito dessa tua pergunta, Lenin. Do que eu acompanhei, claro, né, que eu milito no rádio esportivo desde 2016. Mas esse grupo tá da época do Vilemar, tá na época do Valmir, na época do Nilton e agora na época do Aderson. Caso o Joel seja eleito com a chapa, você acredita que vai realmente ter uma oxigenação e você acha que isso será bom para o Ferroviário? Olha, como eu disse, o Joel, eu vejo ele como um torcedor cheio de boa vontade, como eu era lá no início também, quando assumi, mas lá tinha uma diferença. Quando eu assumi era associativo, o clube era de responsabilidade nossa. Agora não. Agora, como eu disse, os 10%, né? Então, o que eu acho hoje é que assim, o Ferroviário precisa de um presidente, mesmo no associativo, com pulso firme, com pulso forte, que tenha comando de fazer essa oxigenação, de tirar realmente essas pessoas de lá, porque a tendência é que essas pessoas comecem a fazer parte da SAF. Sim. O Joel entra e continua com a gestão, porque os caras estão lá fazendo o clube rodar dentro da SAF e tal. Então precisa de um presidente com pulso firme, que chegue e diga, olha, austero, que chegue e diga, não, negativo. É 10% que eu tenho, é 10% que eu tenho, beleza, mas peraí, vocês aqui estão fora. Já deu, 20 anos de clube, 25 anos de clube, tá bom, vamos dar espaço a outros. E precisa de um presidente com força institucional, com relacionamento, que as pessoas olhem, que a imprensa chame e diga, olha, esse é o presidente do Ferroviário, que tenha representatividade, que tenha institucionalidade. Esse é o presidente que o Ferroviário precisa. Muito bem. Olha, meus amigos, vocês que acompanharam até o final, viram que aqui não teve nenhum tipo de assunto privado, né? O Nilton Filho se colocou à disposição e ele realmente honrou com aquilo que nós combinamos. Saulo Maia e Vladimir Lenini fizeram as perguntas que nós achamos pertinentes aqui nesse momento. Eu só tenho a agradecer ao convidado, o Nilton Filho, e logicamente a parceria com o programa Nas Barbas do Tubarão, representado aqui pelo Saulo Maia. Meu amigo Aguiar Júnior está muito orgulhoso dessa participação aqui, e eu queria, né, que antes da palavra do Nilton, que você se despedisse do nosso público aí, meu parceiro. Cara, uma vez agradecer, é uma grande oportunidade de estar falando para a Nação Coral, né, mais uma vez usando esse veículo que é o canal do Ferrão, né, e que faça como eu, né, torne-se membro também, né, vamos participar
Porque a gente tem que valorizar o que é nosso, sabe? A partir do momento que a gente considera as pessoas e que a gente diz, ó, essa mídia aqui é uma mídia alternativa, mas ela fala aquilo que o torcedor do Ferroviário precisa ouvir. Então, vamos pra frente e avante, Ferrão. É isso aí. Para montar todo esse circo aqui, tem custo, você não tem noção. Gilton Filho, em nome de todos os torcedores do Ferroviário, né, que você se propôs a esclarecer vários assuntos e assim o fez, a gente agradece a sua participação. O microfone é aberto para você se despedir do torcedor. Eu queria só agradecer, fico feliz de estar com você aqui novamente, Lenine, com o Saulo. Já estivemos juntos várias vezes no programa, não é? O Saulo aí pôde relembrar desde 2015, 16. Lá na Metropolitana. Eu era muito novinho. Você estava jogando bola, então, assim, eu fico feliz de estar novamente aqui participando, falando com o torcedor do Ferroviário e tendo principalmente a oportunidade de esclarecer várias coisas que às vezes ficam aí em algumas narrativas fantasiosas, e essa é uma oportunidade rica da gente falar com o torcedor e poder esclarecer, e sempre, né, Lenine, você pode confirmar isso, e sempre nas entrevistas, sem nenhum filtro, sem nenhum, né, sempre com a liberdade de perguntar o que quiser. E como sempre, como em outras vezes quando eu era presidente, eu sempre me dispus a ouvir o torcedor. Hoje, na qualidade de ex-presidente, já que o presidente não faz isso, eu, na qualidade de ex, sempre me coloco à disposição também para ouvir o torcedor, para conversar, quer ligar, quer entrar em contato pela rede social, quer esclarecer alguma coisa, quer tirar uma dúvida. Sempre era assim antes, continua assim. Quiser entrar em contato, pode entrar em contato e a gente esclarece qualquer dúvida. Quer marcar um café para falar sobre futebol, para mim é sempre muito gostoso, sempre um prazer. Principalmente, por exemplo, estar com duas pessoas que entendem, sabem da vida do Ferroviário, é bom discutir porque vocês participam da vida do Ferroviário e lembram de momentos, dá para fazer esses recortes como o Saulo fez e nos dá a oportunidade de comentar sobre tudo isso. Então, me coloco à disposição e agradeço a oportunidade. Show de bola. Mais ou menos 1h30 de bate-papo, né? Muito esclarecedor, e eu só tenho a agradecer a sua paciência e a sua audiência estarem aqui conosco até o final, tá? Nada mais a acrescentar. Beijo no coração de vocês todos. O que a gente diz no final, o que é? Avante, Ferrão! Saudações corais. Valeu.